Você vê imagens ao vivo do complexo da Polícia Civil na cidade de Campinas, de onde fala ao vivo a equipe da Band. Este é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella, esclarecendo as prisões de 5 policiais militares possivelmente envolvidos nas chacinas registradas em Campinas. Vamos acompanhar a fala das autoridades, a primeira fala oficial depois das prisões registradas aqui na nossa cidade. Não mancha por uma razão. Uma corporação que tem 90 mil homens, qualquer instituição que tem um número grande, tem a possibilidade de ter desvios, de ter um pequeno grupo que, por exceção, se desvia da formação e daquilo que é a diretriz. Por outro lado, como eu faço questão sempre de salientar, a Polícia Militar tem relevantes serviços prestados para a população. E o mais importante, ela não joga para debaixo do tapete. Né? A instituição não compactua com desvios de conduta, com atos de abusos, de violência. Tanto é verdade que a Corregedoria está apoiando, e em todos os casos na nossa gestão tem sido assim, um trabalho integrado entre Polícia Civil e Corregedoria da PM. Você já confirmou, como seria a punição? Como é que é? Expulsão. Expulsão no plano administrativo, sem prejuízo da providência criminal. Obrigado, gente. Eu não entendi, querido. Sim, são os elementos de prova do inquérito. Eu não estou escutando. Isso aí é reservado, senhores. Eu não posso passar essa informação. Tá? Você falou que a tropa está auxiliando vocês. Então a própria tropa disse qual foi o motivo desses policiais Não. terem tomado essa atitude? Tá, é que eu falei. Os policiais que estão no bem, eles não compactuam com esse tipo de delito. Tá? Lógico, foi tudo encaminhado. Todos os dados que foram pedidos para a Polícia Militar foram encaminhados, como a escala consta aqui. Pode vir comigo aqui, Ney, pode jogar a imagem comigo aqui no plasma, enquanto no complexo da Polícia Civil a coisa vai se ajustando. Eu estou muito decepcionado com a entrevista coletiva, porque nós esperávamos mais informações aqui esclarecedoras a respeito das chacinas. Mas, por enquanto, o que houve aí foi só a apresentação daquilo que a gente já conhecia, com exceção, mais uma vez, do Ministério Público, por meio do promotor Ricardo Silvares, que disse ali sobre a possibilidade de mais prisões. Essa é a doutora Sato, né, que é a delegada do DHPP, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo. Ali a movimentação das nossas equipes. Daqui a pouquinho a Karina Rica vai falar ao vivo. Ô, Karina, tenta puxar aí o doutor Ricardo Silvares, até para que o doutor possa tentar esclarecer para a gente algumas questões relacionadas à investigação, mas estão devendo para a gente detalhes sobre a investigação do caso. Eu sei que há necessidade de manter certa cautela, né? E também manter nesse momento a questão do sigilo, mas a população quer saber alguns detalhes pertinentes. Eu acho que eu tenho o áudio da Karina, é isso, com o doutor Ricardo Silvares, a imagem está fechada. Pode me dar o áudio aí, por favor. E a gente não tinha... A prisão, o pedido foi feito ontem e saiu ontem, então... não sei se eles mandaram ainda, se eles já mandaram esses dados, mas... Já tem o nome de vocês do suspeito? O que a gente tem são pessoas que ainda estão sendo investigadas nesse caso. Tem mais. Não é que é suspeito, a participação não. Nós precisamos verificar o que alguns fizeram naquela noite. Eles chegaram a dar nomes ontem, esses policiais chegaram a falar de outros colegas que teriam trabalhado? Não falaram nada. Eles não falaram nada? Eles falaram que não tem nada a ver com isso. Estavam de folga, né? Tá, todos. Nenhum deles falou nada, assim. Eles pediram para falar, pediram para dar declarações, mas não deram afirmação nenhuma. E nós não fizemos nenhuma pergunta também. Então, outras prisões podem acontecer? De imediato não tem nada, assim, podem ficar tranquilos. Não tem nenhuma prisão hoje. Mas, assim, sim, tá aberto. Há mais policiais. Foi preso? Mas existem outros policiais sendo investigados. Pode haver. Então a participação dos policiais militares é a principal linha de investigação da polícia hoje? Nesse caso do Joab, isso já está bem claro. Agora, o trabalho da investigação agora
é, primeiro, verificar se outros policiais estavam envolvidos. Nesse caso específico do Joab, acho muito difícil. Mas nós queremos saber se outros policiais estão envolvidos naquilo que houve em continuidade. E se esse caso está ligado ao caso Joab. É isso. A participação do cara que é do Copom. Eu não posso falar. Todos estavam de folga no dia do crime? Todos. Até agora, do que foi apurado, todos os policiais estavam de folga. Agora, o que nós vamos precisar fazer, isso é importante, é verificar, por exemplo, por meio de balística, né, por meio de outros dados que eu não posso adiantar, mas principalmente por balística, é verificar se há conexão entre o caso do Joab e o caso, as outras chacinas, né? As outras 11 mortes. Para o pedido de prisão desses... O que foi determinante? Encontramos, vamos pedir prisão... Primeiro, a necessidade da prisão para a continuidade dos trabalhos. Mas qual foi a prova fundamental? Depoimentos. Entre outros. A prova mais forte nós temos são depoimentos. A arma não. A arma não. não foi localizada. Nós não sabemos, porque houve apreensões, então nós não sabemos se uma delas é a arma, né? Eu não sei ao certo que a gente vai fazer um rescaldo do que foi apreendido ontem, né? Chegaram as antenas, os sinais de antena? Já? Tudo. A gente já tem do que se fala de antena? Celulares dos 5, por exemplo, existe isso? Não, a gente ainda não pediu para a justiça. Coisa, o primeiro parece que passou informações sobre os outros. Existe delação premiada nesse caso? Veja, a gente não confirma que algum policial... Não, a gente não confirma que algum policial delatou. Não dá para confirmar isso. Primeiro ponto. Delação premiada? Delação premiada para quem está sendo acusado. Não há nenhum acusado, assim, ninguém que foi considerado, teve mandado de prisão contra ele, falou qualquer coisa delatando os demais. Ponto. Não há delação premiada nesse caso, até o momento. Se eventualmente no futuro, durante a ação penal, algum dos acusados, que houver, aqueles que forem acusados, delatar seus companheiros, é possível, em tese, a delação premiada. É possível. Mas vai depender, evidentemente, do papel que a pessoa exerceu durante a execução. Eu não vou fazer delação premiada com quem matou. Já houve novos pedidos de prisão? Não, ainda não. Foram muito sucintos, não disseram nada. Eles disseram que não participaram. Nada. Todos os 5? Tirar eles da rua se eles são suspeitos desse crime, tirá-los da rua é fundamental para prosseguimento das investigações, não é? Houve algumas testemunhas que nós ouvimos, nós estamos bastante seguros do envolvimento desses policiais no episódio. Os indícios que levam à prisão deles é por meio de testemunhas Não é só testemunha. Mas o que, então? A gente não pode dizer os dados todos que nós temos, mas houve também testemunhas que são importantes, que trouxeram informações importantes. Não necessariamente testemunha presencial do homicídio, né? É importante frisar que a investigação, a gente vai juntando um pedaço aqui, um pedaço ali, formando uma imagem do que aconteceu. Evidentemente que a identificação final deles foi importante através de testemunha, de reconhecimento, inclusive. Mas nós não podemos dar outros detalhes sobre quem que reconhece, quem que dá o nome, quem são essas testemunhas. Isso não vai ser divulgado até por uma questão de não atrapalhar o trabalho, não prejudicar e não colocar em risco essas pessoas. Não, além da morte do Joab, ninguém disse nada até o momento. Nada. Por que o crime? Qual que é a linha? Serão colocadas em proteção? Sem dúvida. Já testemunha? Isso está em processo de... já uma delas já foi feito pedido. Uma? Por enquanto, uma. Quantas devem ser? As que pedirem, não é? A gente tem até agora uma testemunha já avançado no processo de proteção, a outra está sendo mantida ainda sob uma certa sistema de proteção, mas do programa de proteção à testemunha, nós vamos ter, até o momento, uma.
relação ao que aconteceu naquela noite no crime do Joab, o registro do boletim de ocorrência, havia informação errada ali pelos indícios que vocês já têm do crime? Não, informação errada de quem foi lá, de quem não foi, não. Isso não houve. Até nós ouvimos os policiais que atenderam a ocorrência. E nós estamos ainda verificando. Mas não estão. E nós estamos ainda verificando isso. Há outras oitivas a respeito disso. Todos os fatos que cercam esse episódio, que viatura esteve lá, que policial esteve lá, quem que atendeu a ocorrência, quem estava trabalhando, quem não estava, com quem conversou, tudo isso, cada detalhe está sendo verificado. Por isso que os depoimentos são longos, são demorados, são detalhados. E isso é muito importante, né? Porque nós podemos confrontar as afirmações com dados de rádio, dados de viatura, dados de telefone, enfim, isso tudo está sendo verificado. Por enquanto não, porque isso pode atrapalhar alguns detalhes, mas eu diria só uma coisa: o que eles fizeram foi coisa de covarde. Ninguém faz isso. É poucas vezes eu vi matarem uma pessoa com 17 anos de idade de uma forma tão covarde. E é por isso que é importante que, quando nós temos um suspeito de um crime dessa natureza, é tirá-lo imediatamente da rua, porque essa pessoa é perigosa. É só isso que a gente pode adiantar. Todos os policiais são responsáveis pela suspeita? Um só tirou. Sim. Não pode haver um grupo de extermínio? Há essa suspeita ou não? Não temos nada nos autos falando de grupo de extermínio. Eles são organizados ali dentro? Não, por enquanto não temos nenhum elemento nesse sentido. Eles estavam em solo, hoje a informação que estavam numa festa juntos, isso é verdade? Não podemos dar detalhes sobre isso. Agora, não temos nada a respeito de milícia, grupo de extermínio, nada disso. Nada disso. Doutora, a gente está ao vivo no Brasil Urgente. Já se sabe o motivo da morte de Joab? Veja, nós sabemos o motivo da morte do Joab, mas a gente não pode ainda adiantar. Mas apenas um policial teria atirado, alguma pessoa teria atirado, é isso? Sim. Mas os 5 participaram? Sim. Cada um a seu modo, mas o que nós temos até agora, a suspeita é da participação de 5. Apenas um atirou, mas nós temos a suspeita de 5. Não. Nós temos informação de que ele foi morto a partir com informações do próprio pai. Foi morto por 2 pessoas que estavam numa moto. Isso difere dos outros crimes, das outras 2 chacinas e as execuções. O que ligaria um crime ao outro? Na verdade, não difere muito, não. Nós temos os detalhes, o quadro mais claro do que tinha o pai desse menino. Nós pudemos aprofundar com algumas testemunhas, alguns dados, e hoje nós temos uma visão muito clara do que aconteceu e há semelhanças com os outros casos, mas como eu disse, a utilização de carros e motos. Doutor, essas testemunhas aí do caso Joab, alguma chegou a ser ameaçada? Sim, houve ameaça à testemunha. É por isso que está havendo proteção. Doutor, se há suspeita de PMs na participação dos crimes e a própria PM socorreu o Joab, qual a ligação desses PMs que socorreram? Eles sabiam desse crime? Não, aparentemente não. Nós temos que separar uma coisa. Havia policiais em diligências no local, em patrulhamento, foram acionados para atender uma ocorrência, tomaram conhecimento de um indivíduo baleado e prestaram socorro imediato a esse indivíduo. É essa informação que é nos autos. Não há nada de irregular nesse aspecto até agora. Nada. Eles tentaram furtar mesmo? Aquela tentativa houve de fato? A gente não está adiantando esses detalhes sobre o que antecedeu e o que ocorreu durante esse episódio. Qual teria sido a participação dos outros 4? Não podemos adiantar. Mas, como eu disse, nós temos a morte ocasionada por uma pessoa que efetuou os disparos, junto com outras pessoas que apoiavam essa ação. O local da morte, o bairro... É o Mercedes, né? Na Avenida Mercedes-Benz. Sim. Só para deixar bem claro, a morte do Joab é uma retaliação mesmo, a morte de um policial militar? Não podemos confirmar isso por enquanto. Mas é uma linha de investigação forte. Ah, sim. Mas nós não podemos confirmar. Na verdade, a motivação nós temos praticamente esclarecida sobre isso. Né? Que é a retaliação? Não, mas nós não vamos confirmar qual que é. Não é a retaliação? Não. Eu não vou confirmar nem que é, nem que não é. Nós não podemos dizer sobre a retaliação. E uma das vítimas que sobreviveram disse que ela foi baleada por 2 que estavam numa moto. Isso chegou ao conhecimento do senhor? Bate as
as informações dessa vítima com essa moto que foi apreendida. Essa moto é de um policial. Sim, a moto que foi apreendida é semelhante a um dos veículos que foi citado por testemunha. Nós estamos bastante seguros do envolvimento desses policiais. É possível que ao longo desse período em que eles estão em prisão temporária e nos próximos passos, eles deem algum tipo de explicação, eles nos forneçam algum tipo de informação que permitam à polícia chegar à conclusão do não envolvimento de um ou de outro. Mas, de qualquer maneira, nós temos bastante segurança da presença deles na cena do crime. Do contrário, nós não concordaríamos com essa prisão temporária. Que estava ali no momento, não. Mas se há envolvimento dos outros episódios, está aberto ainda a possibilidade de envolvimento de outras pessoas. Não digo que necessariamente policiais militares, mas se há a possibilidade de, sem nenhuma informação a respeito disso. Doutor, foi um crime premeditado? Chegaram a alguma conclusão em relação a isso? Não dá para dizer que foi um crime premeditado, vai matar aquele menino especificamente. Não dá. É isso, gente. Esse é o máximo de informações que eu posso dar. Não, se surgir a necessidade de outras prisões, se forem identificadas outras pessoas, se surgir a necessidade de outras prisões, sem dúvida. O que for necessário fazer, nós vamos fazer nesse caso. A polícia está trabalhando sem parar, quer dizer, não é porque houve essas prisões que parou, pelo contrário. Eu diria que agora que a coisa complicou. Vocês trabalham com um número específico? Quantas pessoas trabalharam participaram dessas mortes? Não há um número. A patente desses policiais, algum era oficial? Todos soldados? Eles tinham histórico de disciplina? Não temos conhecimento disso. Então, o crime do Satrapi está descartado? Foi o que morreu às 8h30 da... Sim, praticamente. Está descartado? Praticamente. O que significa praticamente? É que nós não estamos achando nenhuma ligação entre uma coisa e outra, pelo contrário, nós estamos achando várias discrepâncias e algumas informações que nos têm chegado mostram que não há uma sequência lógica entre esses casos. E não há nenhuma semelhança, mas eu acredito que em breve isso vai poder ser afirmado oficialmente e nós mantemos o mesmo número, né? Por enquanto estão sob investigação, como tendo possível ligação 12 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Né? Obrigado. Ricardo Silvares. Obrigada. Bom, você acompanha ao vivo aqui na tela da Band a fala do promotor Ricardo Silvares. Não sei se o doutor Ricardo Silvares vai ter condição de falar ainda mais com a gente aqui Pode deixar a movimentação lá, Ney. Pode deixar comigo aqui, só para as pessoas entenderem o que acontece numa coletiva. Ali está a Karina Rico, o doutor Ricardo Silvares e essa movimentação toda. O detalhe é eu acho que o doutor Ricardo vai poder falar ao vivo com a gente, não é isso? Nós vamos colocar a escuta no doutor Ricardo Silvares. Coitado do doutor Ricardo, está com um calor danado, hein? Está com calor danado. Vamos posicionar o doutor Ricardo Silvares aí, vamos posicionar ele com a escuta, até para que a gente possa trazer esclarecimentos importantes. O mais importante para mim até agora, e o doutor repercutiu agora com a gente na Band, é a possibilidade de existirem mais pessoas investigadas. E eu quero deixar claro que é preciso ter cautela, não adianta pressionar o Ministério Público, não adianta pressionar a Secretaria de Segurança Pública. Esse é um momento em que a calma tem que prevalecer, até para que os elementos técnicos, por meio da perícia, por meio das provas testemunhais, por meio daquilo que é apresentado e vai corroborar o inquérito, seja apresentada de maneira a não permitir que daqui para frente haja questionamentos. E é essa a preocupação, tenho certeza, dessa força-tarefa nesse exato momento. Então, relembrando, momentos importantes aí da entrevista coletiva do doutor Ricardo Silvares, que de antemão aqui todos nós temos que agradecer muito, porque foi o grande porta-voz nesses últimos dias das informações que estavam sendo apuradas, né, dando satisfação e transparência, especialmente, à nossa população a respeito dessas questões. O doutor Ricardo já está me ouvindo, né? Doutor Ricardo, boa tarde, é um prazer falar com o senhor ao vivo aqui na tela da Band. Sei que o senhor está muito limitado em relação às perguntas que pode responder, até para que não haja um constrangimento aqui e nem comprometimento das investigações. Mas eu acho importante a gente frisar aqui algumas questões. Primeiro, a investigação continua, existem novos nomes que podem eventualmente estar ligados a esses crimes e essa deve ser uma prioridade agora.
Também como segunda prioridade, o senhor me corrija se eu estiver enganado, é a apuração do elo entre um crime que está praticamente esclarecido, que é a morte do jovem